Olá, galerinha do Pré-ENEM Digital, aqui é a Ana Paula, professora de Química. Essa semana é uma semana muito importante, a semana de véspera do segundo dia de provas do Enem, provas, então, de Ciências da Natureza e Matemática. Então, vocês irão realizar questões dessas duas áreas. E para auxiliá-los nos estudos dessa semana, nas revisões de vocês, eu vou trazer aqui alguns vídeos trazendo questões dos Enems anteriores sobre assuntos que eu trabalhei nas aulas dos sábados e também nos plantões de tira dúvidas, que aconteceram então tanto na forma online e presencial. Então, para iniciar essa série de vídeos, que eu vou chamar de Caiu no Enem, eu vou trazer a temática mol e constante de Avogadro, certo? Só para lembrá-los, eu já trouxe em duas videoaulas esses assuntos, né, relacionados ao número de mol, que foi o conceito de massa molar e como determinar o número de mol, em duas videoaulas que eu disponibilizei no Google Sala de Aula. Então, quem não assistiu, vale a pena assistir. E quem também já assistiu, acho que um tempinho lá, vocês não gastam nem 30 minutos assistindo essas duas videoaulas, certo? Então, hoje, para a gente falar de mol e constante de Avogadro, vamos só relembrar rapidamente o que é mol, né? Mol nada mais é que uma unidade de medida utilizada para expressar quantidade de matéria essa que são partículas muito, muito pequenas, né? Lá no nível submicroscópico, então, que são o quê? Os átomos e as moléculas, além de íons, elétrons, né? Enfim. Mas qual é a mais comum de a gente utilizar o mol? Relacionado ou a átomos ou a moléculas. Só para lembrar que o mol é uma grandeza que mede o aglomerado de átomos, certo? Já que eu não consigo manipular uma única molécula ou um único átomo. Então, nós sabemos que em determinadas quantidades nós temos ali várias moléculas, certo? Então, para isso, foi estipulado, então, esse valor que nós chamamos de constante de Avogadro ou número de Avogadro, que vai, então, relacionar com a quantidade de partículas elementares. O mol, então, ele vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Como assim, prof? Partículas. Seguinte maneira. Essas partículas podem ser mol, moléculas, que são as mais comuns, mas poderia ser íons, poderia ser elétrons. Então, partículas muito, muito, muito pequenas. O mol, se eu estiver relacionando com moléculas, um mol de moléculas, ele vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E se eu estiver falando de um átomo, um mol de átomos vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, a ideia do mol é semelhante à ideia da dúzia, né? Uma dúzia não contém 12 unidades. Então, se eu estiver falando de uma dúzia de bananas, ela terá, então, 12 bananas. Ou uma dúzia de ovos, 12 ovos. Ou uma dúzia de alunos, teremos, então, 12 alunos. Não importa o que nós vamos medir. Uma dúzia sempre terá 12 unidades. E é a mesma ideia de um mol. O mol sempre vai ter esse valor. E como que isso vai aparecer em questões do Enem? Em questões do Enem ou qualquer outro vestibular, para utilizar essa relação com o número de Avogadro, ele vai estar pedindo ou quantas moléculas ou quantos átomos, certo? E aí eu preciso lembrar que um mol tem esse valor. Ou, na maioria das vezes, principalmente provas do Enem, como é uma constante, ele dá nos dados lá, nas informações complementares na questão, certo? Então, eu trouxe aqui, nesse slide, eu trouxe, então, uma questão do Enem de 2013 que relaciona a constante de Avogadro. Então, vamos interpretar e ver como que a gente vai relacionar com esse valor, beleza? Então, vamos lá. O brasileiro, ele consome, em média,
500 miligramas de cálcio por dia. Então, vamos lá pegar essa informação. Essa informação é importante. Ó. O brasileiro ele consome, em média, 500 miligramas de cálcio por dia. Aí ele continua. Quando a quantidade recomendada é o dobro. Opa, então recomendado é o quê? 2 vezes essas 500 miligramas. Então, a pessoa, então, ela precisa consumir 2 vezes por dia. Então, 2 vezes esse valor por dia. Logo, a dose diária recomendada é o quê? 1.000 miligramas de cálcio por dia, certo? Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para enfrentar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que então atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial da massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 elevado a 23 mol a menos 1 para a constante de Avogadro, ou seja, que 1 mol é igual a 6 vezes 10 elevado a 23, e a massa molar do cálcio, 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio? Então, ele está perguntando a quantidade mínima por dia de quê? De átomos de cálcio. Ó, então, ele está pedindo aqui a quantidade de átomos. Então, se ele está pedindo a quantidade de átomos, eu vou precisar da constante de Avogadro. Então, já vou até deixar aqui, ó. 1 mol vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, já que ele está falando de átomos na minha questão. Ele quer saber a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades, ou seja, para que ela atinja a dose recomendada por dia, ou seja, as 1.000 miligramas de cálcio. Beleza. Então, vamos lá. Nós sabemos pela constante de Avogadro que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, certo? Ah, detalhe, no slide anterior eu mostrei que 1 mol tinha 6,02 vezes 10 elevado a 23. Geralmente nas questões eles vão trazer o valor arredondado e nós vamos trabalhar com o valor arredondado. Mesmo se ele der lá 6,02, podem usar tranquilamente o valor arredondado, 6, né? Simplesmente 6. Vocês vão chegar no valor bem próximo lá do resultado. Facilitar as contas de vocês. Então, vamos lá. Nós sabemos essa relação, que 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Mas ele disse que a dose recomendada é de 1.000 miligramas. Tá, prof. Eu sei relacionar que 1 mol está para 6 vezes 10 elevado a 23. 2 mol, 3 mol vai estar para quanto? X. Mas ele não me deu a quantidade em mol. Ele me deu a quantidade em massa. Mas nós temos uma grandeza aqui importante, que é o quê? A massa molar do cálcio. Ele disse que a massa molar corresponde a 40 gramas para cada 1 mol. O que eu poderia fazer? Transformar, né, converter essa massa para mol e depois fazer uma regrinha de 3 ou relacionar direto, porque facilita as nossas contas. Queremos ganhar tempo lá no Enem. 40 gramas está para 1 mol e 1 mol está para 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Logo, eu posso dizer que 40 gramas está para quanto? 6 vezes 10 elevado a 23. Então, eu vou montar uma regrinha de 3 utilizando esse valor, que é 40 gramas corresponde... 40 gramas de cálcio, vou especificar aqui, porque é a substância que nós estamos trabalhando. 40 gramas de cálcio corresponde a quanto, então? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos.
Na questão, ele quer saber o número de átomos, ou seja, X vai ficar embaixo de átomos. Quantos átomos corresponde a essa dose diária? 1000 miligramas. Posso usar 1000 miligramas? Não, porque a massa é em gramas. Eu tenho que converter. Nós sabemos que 1000 miligramas é a mesma coisa de 1 grama. Então, eu vou dizer que 1 grama, que é a dose diária de cálcio, vai corresponder a quantos átomos? X. Agora, é só resolver a regrinha de 3 multiplicando cruzado aqui. 40 que multiplica x é igual a 1 que multiplica 6 vezes 10 elevado a 23. X vai ser igual ao quê? 6 vezes 10 elevado a 23 dividido por 40, certo? Ó, uma diquinha aqui para facilitar a nossa conta. Eu tenho um número em notação científica aqui em cima, vou transformar o de baixo em notação científica também. 40 não é a mesma coisa que 4, andei com uma vírgula aqui, aumenta um expoente. 4 vezes 10 elevado a 1, não é a mesma coisa? Então, o que que eu faço? O que que eu faço aqui? Vou dividir 6 por 4. 6 dividido por 4 dá 1,5 vezes 10. Ó, tô dividindo agora dois números em notação científica, ou seja, na potência da base 10. O que que eu faço essa divisão aqui? Conservo a potência e vou subtrair os valores. 23 menos 1. Ou seja, esse valor vai ser igual a 1,5 vezes 10 elevado a 22. Então, o nosso valor é 1,5 vezes 10 elevado a 22. O que, prof? Átomos, certo? Qual a resposta correta? Letra B. O que vocês poderiam errar? Aqui, ó. Se não prestar atenção na interpretação. É uma questão relativamente simples. Relacionar massa com número de moléculas. O que eu preciso saber? A massa molar da substância trabalhada, que no caso foi o cálcio, mas poderia ser uma outra substância, gás carbônico, enfim, aí eu precisaria, se não der a massa molar, encontrar a massa molar, por isso que a videoaula sobre massa molar é importante, é um pré-requisito em várias questões. E aí, então, multiplico, faço a relação, né? 1 mol está para 6 vezes 10 elevado a 23. A massa molar, né, a quantidade em gramas, é o que eu tenho para cada 1 mol. Logo, a massa molar da substância vai estar relacionada com a constante de Avogadro, que foi o que nós fizemos aqui. Nessa questão, então, relativamente simples. Beleza? Se tiverem qualquer outra dúvida, entre em contato e bons estudos. Nos vemos aí no próximo vídeo.